Olá, no vídeo de hoje você vai aprender a utilizar a função filtro do Excel para criar um gráfico dinâmico. Por exemplo, aqui, eu tenho um menu onde eu seleciono um certo país, por exemplo, Brasil. Na hora que eu seleciono esse país, o Excel imprime para mim de forma automatizada qual foi o consumo de petróleo dele ao longo de todos esses anos, e essas informações são utilizadas para alimentar esse gráfico de barra, que se atualiza também de forma 100% automatizada, beleza? Logo após a vinheta, a gente começa. Seguinte, o segredo para construir esse gráfico que atualiza automaticamente está na função filtro do Excel. Com ela, nós podemos realizar filtragem de dados com base em uma ou mais condições lógicas que são especificadas dentro dos argumentos da função. Vamos por partes. A função filtro tem ao todo 3 argumentos e o primeiro argumento é a matriz, ou seja, é o intervalo que contém todos os possíveis dados que essa função vai retornar. No segundo argumento, nós precisamos incluir uma validação lógica que servirá de base para que essa função realize uma filtragem de dados. E por último, nós temos um argumento opcional. Vamos entender para que ele serve a partir dessa primeira aplicação. Então aqui eu tenho um catálogo de substâncias e algumas dessas substâncias são caracterizadas aí como substâncias orgânicas, outras como substâncias inorgânicas. Em outras palavras, nós temos 2 tipos de substâncias aqui dentro. Então eu quero selecionar um tipo de substância aqui dentro desse menu, por exemplo, orgânico, e pedir para o Excel fazer uma listagem automatizada das substâncias que pertencem a esse tipo daqui. É muito simples de fazer isso com a função filtro do Excel. Então eu vou dar um igual filtro para chamar a função, e no primeiro argumento eu preciso especificar para ela quais são todas as substâncias que nós temos para trabalhar, que são essas aqui listadas nesse intervalo. E eu vou dar um ponto e vírgula. Ela vai filtrar para mim apenas aquelas cujos tipos estão batendo com o tipo selecionado aqui dentro desse menu. Como que eu posso explicar essa lógica para o Excel? Eu vou selecionar a coluna dos tipos dentro da base de dados original, e aí eu vou dar um igual e clicar dentro da célula da lista suspensa, ou seja, ela vai fazer, varrendo cada uma dessas linhas, uma validação lógica para saber quais são aquelas cujos tipos realmente estão batendo com o que foi selecionado aqui dentro. Por hora eu vou ignorar esse terceiro argumento, simplesmente vou fechar os parênteses aqui e colocar para calcular. O Excel me retornou como resultado um conjunto de 4 substâncias. Se a gente olhar para a base de dados, de fato essas 4 substâncias são as substâncias orgânicas que estão cadastradas aqui dentro. Então se eu trocar aqui dentro do menu de orgânico para inorgânico, o Excel ele já faz a listagem automatizada e ele filtrou de todas essas substâncias apenas as que de fato estão obedecendo a essa condição lógica que nós colocamos lá dentro do argumento da função. Agora, olha que interessante. Se eu colocar aqui, por exemplo, um tipo de substância que não está presente na base de dados, então eu vou colocar aqui o tipo ácido carboxílico. A função filtro retorna um erro #calc, ou seja, ela está nos dizendo aqui que nenhuma dessas substâncias está obedecendo essa condição. Em outras palavras, é como se a função estivesse tentando retornar um conjunto vazio. E aí, se eu quiser evitar a função de retornar esse erro dentro da fórmula, eu posso trabalhar com um terceiro argumento da função filtro. Então, eu vou voltar aqui na barra de fórmulas, apagar esse parêntese e colocar um ponto e vírgula. Em vez de a função me retornar esse erro calc, eu vou pedir para ela me retornar uma frase. E essa frase seria não encontrado. Como essa frase aí é um conjunto, né, são 2 palavras, são 2 textos, a gente precisa colocar isso entre aspas. Então eu fecho parêntese e ponho para calcular não encontrado quando eu tenho selecionado ácido carboxílico, mas se eu colocar, por exemplo, inorgânico, os resultados eles vão voltar do jeito que a gente precisa, beleza? Vamos para uma segunda aplicação um pouquinho mais elaborada, mas que é parecida com relação a essa lógica da função filtro. Nesse segundo caso aqui, nós temos uma base de dados um pouquinho mais extensa e dentro da primeira coluna dessa base de dados nós temos aqui vários países, como vocês conseguem visualizar. Para cada um desses países, nós temos informações sobre o consumo de petróleo. Esse consumo está medido aqui em unidade de 1.000 barris por dia, ao longo de toda a década passada, né, dos anos que vão de 2011 até 2020.
O objetivo da planilha também é bem simples. Eu quero, por exemplo, selecionar um país aqui dentro desse menu e trazer todas as informações de consumo de petróleo de forma automatizada, já que essas informações são utilizadas para alimentar esse gráfico aqui da direita, tá bom? Nesse momento inicial o gráfico está vazio, porque de fato nós não temos nenhuma informação sobre o país que está selecionado aqui dentro. Nós precisamos construir essa lógica para trazer as informações de forma automatizada. Aqui nós vamos trabalhar com duas funções. A primeira seria a função filtro e a segunda seria a função transpor. Vamos começar pela transpor, que ela é mais simples. Aqui eu quero retornar todos os anos para os quais nós temos dados de consumo de petróleo, que seria 2011, 2012 até 2020. Posso fazer isso digitando normalmente, mas eu vou trabalhar aqui com a função transpor. Qual que é a lógica dessa função? Como o próprio Excel está nos dizendo, ela converte um intervalo de células vertical em um intervalo horizontal, ou então o oposto, ela converte o intervalo horizontal em um intervalo vertical. Então, se eu colocar, por exemplo, esse intervalo aqui de células, que seja, são várias colunas numa mesma linha, ela vai transformar isso em várias linhas numa mesma coluna. Olha só, ela vai me trazer essas informações agora de forma verticalizada, da forma como a gente precisa para alimentar aqui esse eixo X do gráfico de barras, tá bom? E aí, para a gente trazer os dados de consumo, é a mesma lógica da função filtro. Vou chamar aqui a função, e no primeiro argumento nós precisamos fornecer a matriz. O que é a matriz? São todos os possíveis dados que ela vai nos retornar. Nos interessa aqui os dados de consumo, que estão ao longo de todo esse intervalo aqui, que vai de C5 até L86. E aí eu vou dar um ponto e vírgula para ir para o segundo argumento. A função filtro ela vai ter que fazer uma filtragem, certo? Não necessariamente ela vai me retornar todas essas informações. Ou seja, qual que é o critério lógico com base na filtragem? Eu vou selecionar todos os países, ou seja, ela vai varrer tudo isso, e ela vai verificar qual desses países, né, é o país que está selecionado aqui dentro desse menu. Então, eu vou dar um igual e clicar na própria célula do menu. Posso ignorar o terceiro argumento aqui para os fins dessa aplicação, ponho para calcular e ela me retornou os dados. Só que olha só que interessante, ó, ela me retornou esses dados de forma horizontalizada. A gente tem selecionado aqui Bulgária. Deixa eu trocar aqui, por exemplo, para Alemanha. Os dados da Alemanha, eles estão disponíveis aqui dentro dessa linha. E aí a gente vê que ela está puxando direitinho. 2.294, 2.276 e assim sucessivamente. Só que a gente precisa desses dados de forma verticalizada para que o gráfico funcione. Então vou chamar aqui a função transpor e o argumento da função transpor vai ser tudo isso aqui, porque tudo isso aqui é uma matriz horizontalizada. Então vou chamar aqui a função transpor e aí o argumento dela é o resultado da função filtro. Põe para calcular. Agora sim, os dados de consumo estão da forma como a gente precisa. E aí o gráfico passa a funcionar. Se eu trocar, por exemplo, de Alemanha para Argélia, essas informações já são trazidas automaticamente para o gráfico. E aqui dentro desse gráfico não tem nenhum segredo. O que está alimentando o eixo X é esse intervalo de dados. O que está alimentando o eixo Y é esse intervalo de dados. Vou clicar aqui com o botão direito e mostrar para vocês dentro da série de dados. Ó. O que alimenta aqui? São os dados do consumo. Ok. E aqui o que alimenta o eixo X seriam essas informações aqui, sem segredo nenhum, tá bom? Agora, uma coisa interessante da gente fazer com esse gráfico aqui, para deixar ele ainda mais interativo, é adicionar um título dinâmico, ou seja, esse título ele vai aparecer aqui na parte superior do gráfico e ele vai corresponder, por exemplo, ao nome do país. Como é que eu posso fazer isso? Posso clicar no objeto do gráfico, vir nessa guia de contexto aqui, design do gráfico, adicionar elemento do gráfico, e aí eu vou pôr um título do gráfico na parte de cima. Ele trouxe aqui essa informação, tá? Venho aqui na guia página inicial, vou colocar aqui ele, por exemplo, verde escuro, negrito. E aí, esse título deve ser atualizado conforme o país que está selecionado no menu. Como é que eu posso fazer isso? Clico aqui no próprio título do gráfico e ele vai ter uma barra de fórmulas. Então, eu vou dar um igual na barra de fórmulas e clicar na célula do menu. Quando eu dou um Enter, ele já vai fazer essa mudança no nome do país de forma completamente automatizada, que é uma coisa interessante para a gente utilizar nesse tipo de aplicação com gráfico dinâmico, beleza? Essa era a ideia que eu tinha para passar para vocês nesse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, de se inscrever no canal e de ativar o sininho também, porque isso ajuda o nosso trabalho a chegar ao maior número de pessoas, beleza? Se você teve alguma dúvida aqui com relação a alguma passagem, fique à vontade para deixar aqui nos comentários. É isso, um abraço e até a próxima.